Vamos iniciar essa reunião da CIB, a 259ª reunião ordinária da CIB. Eu peço que se desligue o som, por favor. Peço a todos a colaboração nesse momento para iniciarmos a reunião. De pronto, eu passo a informação de que a condução dos trabalhos desta reunião, ela seria da SES, mas por uma solicitação e uma gentileza, na verdade, do secretário André, que vai ter que se retirar logo depois da primeiro item de pauta que nós vamos trabalhar, ele passou para nós que somos os anfitriões desse dia de evento do COSEMS. Nós, em comum acordo entre o COSEMS e a SES, nós incluímos na pauta, como item 2.1, a política hospitalar catarinense, e como item 2.10, o repasse, o reajuste dos valores dos termos de cessões de créditos firmados pelos municípios catarinenses hoje pela manhã, que é o reajuste que nós aprovamos em nossa Assembleia para que já façamos a deliberação. Então, nesse momento, eu quero saudar a todos os presentes nessa mesa de CIB, todos os representantes do COSEMS, nossos secretários municipais de saúde, todos os técnicos da SES, além do nosso secretário adjunto, Alexandre Fagundes, e do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Muito obrigado a todos pela presença e damos início à 259ª reunião ordinária da CIB. Passo a palavra agora para o Dr. André para as suas considerações do início desta nossa reunião. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito bom. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o presidente Dácio do COSEMS e toda a sua equipe. E, em nome da SES, nossa turma aqui de técnicos, cumprimentar o secretário adjunto Alexandre Fagundes. Já peço desculpas aos senhores por ter que me ausentar em breve da reunião, sem antes nós discutirmos a primeira pauta, que eu acho que é importante, para que todos nós consigamos aí diminuir algumas mazelas que nos afligem. Mais uma vez eu quero agradecer a todos essa grande oportunidade de estarmos juntos nesse dia que com certeza vai ficar marcado na história das nossas reuniões de CIB e nos nossos congressos. Daqui para frente, presidente, eu acho que as coisas tendem a tomar um outro rumo, né, quando se fala em discussão de processo e benefício das pessoas, que essa, afinal de contas, é a nossa missão, a nossa obrigação e deve ser o resultado do nosso trabalho. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado, secretário. Nós passamos ao item 1 da pauta, a aprovação da ata. Temos a aprovação da ata da 257ª reunião ordinária, de 24 de agosto de 2021, e a 258ª reunião extraordinária da CIB, do dia 16 de setembro de 2021. Passo a palavra para alguém queira se manifestar. Estão aprovadas as duas atas. Os temas de deliberação que nós temos, que são os próximos temas, nós passamos ao item 2.1, que é a política hospitalar catarinense. Passo a palavra ao secretário André para as suas considerações. 2019, nós trouxemos a política hospitalar catarinense para que se pudesse, com valoração de serviços, criar portes hospitalares, aumentando o repasse do Estado à rede prestadora hospitalar, principalmente a rede filantrópica. Então, essa política lá em 2019 trouxe 117 hospitais para dentro desta organização de fluxo de oferta, com um teto de até 310, 312 milhões ano. E
Foi uma política construída, baseada em critérios técnicos, com várias dezenas de pessoas que participaram dessa construção, além dos técnicos da SES, alguns do COSEMS, também pesquisadores universitários e estatísticos, para que se pudesse entender o que faz sentido em valoração de serviço, traduzindo isso em mais oferta para o cidadão. Havia uma promessa da Secretaria dessa releitura o ano passado, mas por vários motivos, que os senhores sabem quais são, não foi possível. Este ano nós fizemos, então, um grande esforço. A diferença, presidente, que em 2021 nós trouxemos os prestadores para a discussão. Então, nós reunimos todas as entidades filantrópicas e os outros prestadores de serviço que compõem a política hospitalar, para apontamento daquilo que precisava ser melhorado já na maior e melhor política hospitalar já proposta nesse Estado. Então, nós temos como resultado disso uma nova política a ser implementada a partir de 2022. Ela traz o que era antes 117 hospitais, 173 hospitais, participando com custeio de teto, em troca de oferta de serviço, e os valores que antes eram em torno de 310 milhões, eles são dobrados agora para 2022, são 620 milhões de reais. Ontem nós tivemos a última rodada de discussão com os prestadores, a política foi aprovada por unanimidade com os prestadores. Também já havíamos feito discussões prévias com o COSEMS e seus técnicos, com o nosso presidente, secretário executivo Belé, e também esse documento foi encaminhado ao COSEMS para apreciação prévia. Então, aqui eu coloco em discussão para que se entenda a possibilidade real de nós aprovarmos a Política Hospitalar Catarinense 2022, que, num item bastante importante, apenas se propõe a aumentar a oferta de cirurgias eletivas de mais de 6 mil procedimentos mês. Essa é uma das propostas que estão dentro da política para que se possa, então, de uma vez por todas, acabar com as filas tão sofridas de espera por procedimentos nesse Estado. Então, coloco a apreciação dos senhores, presidente, já antecipando que há consenso da equipe da Secretaria de Estado da Saúde quanto ao que está sendo oferecido. Muito obrigado, secretário. Lembrando que, na última reunião da CIB, nós fizemos alguns apontamentos pela equipe técnica, pela Câmara Técnica, para alguns ajustes. Foi muito importante aquele momento, né, a evolução nessas conversas. Eu acredito que a construção ela foi uma construção de acordo com aquilo que nós imaginamos e que talvez em algum momento ela obviamente precise de alguma revisão, mas nesse momento eu passo a palavra a algum membro da CIB aqui, do COSEMS, que queira se manifestar com relação à política hospitalar catarinense. A palavra está com os membros da CIB do COSEMS. Márcia. Boa tarde a todos. Eu acho que é um momento bastante importante, nós já vivemos isso em 2019, né, secretário André, mas esse é um momento bastante importante, bastante oportuno, e não poderia deixar de agradecer esse momento que a Secretaria de Estado tem proporcionado nas discussões com os gestores municipais e prestadores, com a equipe técnica do COSEMS, todas as avaliações feitas, isso até poderia ter sido feito antes, mas a pedido e a consenso que a gente pudesse fazer uma avaliação melhor de todo esse processo. A gente percebeu o interesse da Secretaria de Estado também de acatar, né, as situações apontadas pelos gestores municipais através do COSEMS e a sua equipe técnica. São recursos financeiros bastante volumosos, mas isso não significa que os prestadores receberão recursos financeiros sem a execução de procedimentos, né? E eu acho que isso
é necessário que a gente aponte. A questão das cirurgias eletivas, que é um grande gargalo que a gente vive nos nossos municípios, de saber que os hospitais, os prestadores, irão fazer aquilo também que há necessidade na nossa região e nos nossos municípios. Nem sempre nós não precisamos somente de cirurgias simples, nós precisamos de cirurgias complexas, e que isso tem que ser pautado e tem que ser beneficiado os hospitais que, de fato, executam aquilo que nós temos maior necessidade. Então, eu não poderia deixar, eu sei que às vezes eu me estendo demais, mas eu acho que é um momento bastante oportuno que a gente também reaja às situações positivas que a Secretaria de Estado tem dado para a gente nesse momento. Então, fica aqui, e é importante que todos conheçam a política, que a gente consiga discutir isso e apresentar e conversar com os prestadores das nossas regiões, e que a gente acompanhe todo esse processo que vem acontecendo. Nosso pedido aqui é para que a gente consiga que os termos de compromisso, os planos operativos, sejam, de alguma forma, padronizados, que os hospitais consigam, de uma forma padronizada, atender a nossa população, e que a Secretaria de Estado esteja junto conosco nessa avaliação, que nem sempre a gente consegue avaliar nos nossos municípios as metas alcançadas, tanto qualitativas quanto quantitativas, mas que a gente tenha o apoio, eu tenho certeza que a gente terá esse apoio da Secretaria de Estado nessa avaliação, e que os prestadores, de fato, as unidades hospitalares hoje, sejam participantes das redes de saúde dos nossos municípios. Então, aqui fica o nosso agradecimento, e o trabalho também dos técnicos aí que participaram de todo esse processo. Muito bem, boa tarde. Saudar aqui o nosso presidente Dyson, e também nosso secretário de Estado, André Mota, secretário adjunto Alexandre, e demais colegas aqui. E eu estava aqui fazendo uma pequena reflexão. Nossa, como é bom, secretário André, estar com colegas aqui, depois de praticamente 2 anos, sem estar num ambiente caloroso, agradável, com tantos colegas aqui hoje, passaram por tantas dificuldades nessa pandemia. E eu quero aqui também fazer, em nome dos colegas aqui da mesa, essa saudação a esses que tanto passaram e sofreram nessa pandemia. Saudar aqui a toda a equipe do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, por esse momento histórico. E eu estava aqui também me recordando de 2018, quando nós lá em Brasília estávamos lutando tanto para poder aumentar o nosso teto MAC de Santa Catarina, e conseguimos naquele momento elevar em 10 milhões mês o teto MAC, Belé, você era o nosso coordenador, o teto MAC. E essa elevação do teto MAC para Santa Catarina, ela se deu exatamente pelo número de procedimentos cirúrgicos feitos no passado, em que nós conseguimos provar. Então, essa aprovação hoje, dessa nova modalidade, dessa política hospitalar catarinense, merece sim os nossos aplausos, os nossos cumprimentos. Eu tenho certeza absoluta que saímos daqui satisfeitos, até porque o secretário André coloca que ontem, na reunião com as entidades hospitalares, eles assumiram esse compromisso de elevar o número de cirurgias, tanto em média quanto em alta complexidade. Portanto, de nossa parte, eu acredito, estamos aqui hoje aprovando esse novo modelo, esse novo momento, com muita alegria e com muita satisfação. Parabéns aí a toda a equipe do governo do Estado e também ao COSEMES por essa participação tão importante. Forte abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, secretário Acélio. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Então, podemos consensuar da parte do COSEMES. Eu agradeço as falas, tanto da Márcia quanto do Acélio. Elas representam o que nós, secretários, pensamos. E, principalmente depois de uma avaliação técnica, agradecer ao Fabinho, que fez a avaliação técnica com muita maestria, junto com os técnicos também da SES.
E, nesse momento, a gente decreta a aprovação da política hospitalar catarinense. Eu peço uma salva de palmas aí para todo o trabalho que foi feito pela equipe. Eu passo a palavra, então, ao secretário André, como ele tem que se ausentar, para que ele possa fazer uso da palavra nesse momento. Pessoal, mais uma vez eu quero externar aqui a minha gratidão a vocês todos por tudo que a gente já passou juntos na pandemia e também na construção de processos. Eu acredito muito em decisões colegiadas, escutando a necessidade de todos. Negócio bom é bom quando ele é bom para todos. A política hospitalar, ela vem com uma proposta, ela não é estanque, a gente vai fazer avaliações periódicas. Ela pode sim e deve eventualmente evoluir em alguns aspectos. Para isso também, para que isso aconteça, eu conto com a ajuda dos senhores, do COSEMS, dos seus técnicos e também dos prestadores que têm tanto nos ajudado nessas questões. Eu preciso aqui me desculpar pela ausência, eu gostaria de permanecer junto. Eu tenho certeza que outras oportunidades surgirão. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns a todos os senhores que fizeram esse enfrentamento da forma que fizeram da pandemia. E agora vamos em frente, porque nós precisamos diminuir o sofrimento daqueles catarinenses que estão aguardando por procedimentos diversos nesse estado. Eu fiz uma provocação há pouco tempo e até, eventualmente, fui mal compreendido, até achando que era uma provocação tanto quanto pretensiosa, de nós conseguirmos fazer 18 meses em 6, quer dizer, tirar esses catarinenses da fila em até 6 meses, os que entraram durante a pandemia. Mas quando se trata de governo do Estado de Santa Catarina e essa parceria que nós temos com os senhores, eu tenho certeza absoluta que pela qualificação de gestão e de prestação de serviço nós conseguiremos, presidente, atingir esta meta. E eu tenho um sonho que eu gostaria de compartilhar com os senhores, porque quando a gente sonha junto, acaba tornando ação e meta. Que no dia 31 de dezembro de 2022, nós tenhamos, aguardando por procedimentos, quaisquer que sejam nesse estado, catarinenses que tenham entrado nesta fila em 2022. E eu tenho certeza absoluta que isso é possível, contando com esta parceria, essa discussão colegiada e pela qualificação de gestão e prestação de serviços da nossa rede de saúde pública, não só hospitalar, mas também toda ela envolvida nesses processos. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Obrigado, secretário. Muito obrigado, secretário André. Nós temos que agora fazer o nosso papel, inclusive lá na ponta, de cobrar os prestadores de serviço que cumpram com a política hospitalar, para que a gente possa realmente fazer com que funcione e que nós tenhamos o benefício aos nossos pacientes. Passamos, então, agora, a partir desse momento, a condução pela SES passa ao secretário adjunto Alexandre Fagundes, a qual eu dou as boas-vindas nesse momento também, e passamos já para o item 2.2 da nossa pauta. Encontro de contas da oncologia de janeiro a março de 2021. Eu passo a palavra para a SES. Obrigado, presidente Daisson. Uma boa tarde a todos e a todas. O item 2.2, eu vou passar a palavra ao superintendente de regulação, doutor Ramon. Primeiramente, cumprimentar o secretário adjunto e o presidente do COSEMS, o senhor Daisson. Cumprimentar o secretário André, que está de saída ainda, mas está nos ouvindo. E a todos os presentes. Nós estamos aqui com esse item de pauta, encontro de contas da oncologia, referente ao primeiro trimestre de 2021. Nesse encontro de contas, nós tivemos uma produção excedente em 4 prestadores, lê-se Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, serviços sob gestão municipal, municípios plenos, para os quais a gente fez um remanejo do saldo. Considerando o remanejamento do superávit, ainda resta para
o próximo encontro de contas um saldo de R$ 3.179.804,87, que será, portanto, considerado no próximo encontro de contas da oncologia. Basicamente isso. Obrigado, doutor Ramon. Presidente Daisson, devolvo a palavra para as considerações do COSEMS. Eu passo a palavra aos membros do COSEMS. Alguém queira se manifestar, por favor? Tudo certo aqui, de nossa parte, então estamos de acordo. Da parte da Secretaria de Estado está consensuado, presidente Daisson. Então, está consensuado o item 2.2 do encontro de contas. Vamos passar ao item 2.3, rede de farmácias dos medicamentos das hepatites virais. As CIR das regiões citadas, que estão na tela, mais duas regiões, Carmen depois pode complementar essa situação, já fizeram a sua adesão, e só estamos encaminhando aqui para consenso na CIB. Se Carmen quiser complementar, passa a palavra a Cés, por favor. Boa tarde a todos e todas. Só complemento lembrando que nós temos o prazo até 31 de dezembro desse ano para finalizar esse processo de inserção no sistema que já é municipal, já está nos municípios do Ciclone, do componente das hepatites virais. A partir de janeiro, ele sai do componente especializado e ele não vai mais poder ter acesso nesse componente, esse tipo de medicamento. Então, até um pedido que, se vier a aprovação de outras CIRs, que já estão em processo, que a gente possa fazer junto nessa mesma resolução agora que vai ser aprovada, para que a gente não perca tempo, considerando que nós já estamos quase em novembro. Nós sabemos que tem duas CIRs que já aprovaram e outras ainda estão em processo. E o 31 de dezembro é a aprovação e capacitação dos profissionais que vão fazer o trabalho de trabalhar com o componente da hepatite dentro do Ciclone, que é um sistema que vocês já têm no município. Só essa complementação. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Carmen. Então, eu passo a palavra aqui para os membros do COSEMS. Seria a aprovação desses que estão na tela, mais os dois que já estão aprovados em si. E, obviamente, que nós, como COSEMS, vamos cobrar das outras duas regiões, que, por coincidência, são as do presidente e da vice, que ainda não mandaram as deliberações. Eu passo a palavra para os membros do COSEMS. Podemos consensuar? Pelo COSEMS está consensuado. Pela parte da SES também está consensuado, presidente. Consensuado, então, essa questão relacionada à rede de farmácia dos medicamentos das hepatites virais. Passamos ao item 2.4, fluxo de implantação de UPA nova e UPA 24 horas ampliados. E também o item 2.5, fluxo de habilitação dos componentes da RUI. Nós vamos passar a palavra para a SES, para os comentários. Caso seja necessário, Clemilson estará à disposição. Presidente Daisson, nosso superintendente de urgência e emergência, o Coronel Losso, não pôde se fazer presente na reunião ordinária hoje da CIB, então eu recomendo e sugiro que o Clemilson, enquanto técnico do COSEMS, aborde esses dois assuntos e traga as informações para essa mesa. Eu peço a presença do Clemilson, pode assumir o púlpito para fazer a apresentação das duas situações para que a gente possa deliberar. Clemilson tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Alexandre. Boa tarde a todos e todas. Trata-se de um documento que traz o fluxo de implantação das UPAs novas e UPAs ampliadas, documento construído com base nas portarias e normas vigentes, vem com o objetivo de trazer mais clareza, organização e transparência para o processo de habilitação desses componentes. Esse documento ele foi apresentado na Câmara Técnica de Urgência e Emergência, onde foi consensuado, e o documento final é apresentado nessa reunião para deliberação. Complementando o documento seguinte, o presidente comentou também, não sei se dá para baixar um pouco a apresentação. Que é o item 2.5, né? O item 2.5 trata do fluxo de habilitação de componentes da RUI, né? Então são componentes da RUI, componentes hospitalares da rede de urgência e emergência. Também, igualmente, um documento apresentado, pautado nas normas e portarias vigentes, com o mesmo objetivo de trazer clareza, organização para as discussões que teremos à frente, né?
no remanejamento, na reestruturação das nossas redes de emergência. Também documento consensuado na Câmara Técnica de Urgência e Emergência, estando pautado nessa reunião para a deliberação. Obrigado, Clemilson. Passo a palavra rapidamente para as considerações da SES e depois passo para os membros CIB e COSEMS. Da parte da SES está consensuado esse assunto, foi encaminhado na Câmara Técnica de Urgência, Emergência e Regulação, né? Então, da parte da SES, existe consenso nesses 2 itens, presidente. Muito obrigado. Passo a palavra para membros COSEMS. Está consensuado o item 2.4. E o 2.5 também estão os 2 consensuados. Passamos ao item 2.6, aquisição e custeio de OPME. Eu passo a palavra à SES. Eu vou passar a palavra ao superintendente de regulação, doutor Ramon. Eu acredito, presidente, que os 2 itens próximos, né, esse que vamos falar agora, 2.6 e 2.7, são assuntos da regulação e são ações necessárias em função da aprovação da PHC, que anteriormente fizemos. Então, vou passar a palavra ao doutor Ramon. Senhor secretário, senhor presidente, consta explícito no texto da política hospitalar catarinense, já da política anterior, não somente desta aprovada nesta sessão, tanto nos termos de convênio, pelos quais são repassados valores aos hospitais sob gestão municipal, da política hospitalar, quanto nos contratos pelos quais são repassados, onde estão incluídos os valores da política hospitalar para os serviços sob gestão estadual. Consta claramente, e eu vou ler aqui exatamente como se encontra. O prestador receberá recursos de convênio da política hospitalar para custeio conforme plano de trabalho apresentado, bem como para cobertura de despesas com insumos ou despesas administrativas não custeadas ou não cobertas pela tabela SIGTAP. O que ocorre é que restavam, quando iniciamos a política, a primeira edição da política em janeiro de 2020, restavam deliberações que tratavam de pagamento administrativo excepcional de OPMEs aos serviços hospitalares. E aí a interpretação que temos é que estas deliberações, elas ficaram obsoletas a partir do momento que entrou a política hospitalar, por conta que os repasses da política hospitalar já cobrem estes custos de OPME dos serviços hospitalares. E isso está claramente escrito nos termos. Diante disso, a gente encaminhou discussão juntamente ao COSEMS para pacificar a questão e revogar algumas deliberações que tratavam deste item, especificamente a deliberação 140 de 2017, que é uma deliberação que tratava do fluxo administrativo de pagamentos de OPME, e também dos repasses que eram feitos por outras 2 deliberações, uma especificamente para a complementação de estentes farmacológicos. Ela também será revogada e estes valores serão remanejados integralmente para uma atualização do termo de compromisso garantia de acesso da alta complexidade em cardiologia. Por outro lado, uma outra deliberação que repassava ao Fundo Municipal de Blumenau valores mensais para a aquisição de próteses endovascular ao serviço sob gestão municipal em alta referência em endovascular. Estes valores, eles estão sendo, a deliberação está sendo revogada e os valores remanejados integralmente, veja bem, integralmente, o Estado não está retendo valores, repassados integralmente para uma atualização dos termos de compromisso e garantia de acesso da alta complexidade em neurologia. De igual forma, estes valores acabam retornando aos serviços de alta complexidade. Então, esse é o entendimento que nós temos. Acredito o presidente Dyson já pacificado com o COSEMS, de revogação
destes textos de outrora, de deliberações e destes remanejos. E aí o entendimento que precisa ficar muito claro aos prestadores e aos gestores municipais e o gestor estadual, de que pagamentos administrativos não devem ser encaminhados aos gestores. Eles já estão repassados, inclusos dentro dos valores da política hospitalar catarinense para os prestadores, de forma que os prestadores ficam responsáveis pela aquisição das OPMS. Basicamente isso. Presidente Daisson, lhe devolvo a palavra para as considerações do COSEMS. Passo a palavra ao COSEMS para qualquer consideração com relação à revogação dessas pautas. Presidente, Alexandre, todos os nossos os membros do CIB, os demais secretários, nós aprovamos hoje a política hospitalar catarinense e eu acho que foi uma vitória, embora eu tenha ficado insatisfeito com a situação que temas tão importantes como esse sejam inseridos extemporaneamente na pauta. Esse tema tão importante devia fazer parte da pauta e não ser incluído na pauta. Mas, juntamente essa política com agora a questão das OPMS, nós vamos ver se isso vai ter sucesso daqui a um ano, se essas pessoas vão ter acesso, vão ser operadas e os hospitais vão dar conta disso. Porque uma coisa é a gente decidir isso e outra coisa é eles fazerem isso. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, que fica fácil fazer através da assinatura de papel, nós novamente precisamos entender que o SUS é que deve dizer para as instituições o que ela precisa, e não as instituições dizerem para o SUS o que é que elas querem fazer. Então, eu espero que a política catarinense, assim como essa decisão sobre a OPMS, não resulte numa dificuldade dos prestadores em quererem atender os nossos pacientes e devolver os nossos pacientes ou dificultarem acesso. A gente sabe que são realidades diferentes. Prestadores com exigências diferentes na mesma cidade. Então, acho que essa fiscalização, essa troca permanente de interlocução, esse aprimoramento persistente da política para que ela atenda o usuário, e é o usuário o centro desse processo, nós vamos ter que ter esse cuidado. Muito mais do que as decisões de hoje, são o acompanhamento disso ao longo do ano para que isso seja efetivo. E, novamente, para não ser chato, dizer que essas questões eu espero que o COSEMS seja respeitado e sejam encaminhadas as pautas com o devido tempo para a apreciação da gente. Embora reconheça que as colocações feitas pelo COSEMS para serem incluídas foram totalmente incluídas, mas um tema dessa importância não deve ser colocado ad referendo dentro da pauta. Era isso, presidente. Muito obrigado, doutor Paraná. Com relação à aquisição e custeio das OPMS e à revogação das deliberações, está consensuado por parte do COSEMS. Presidente Daisson, professor Paraná, eu acho que é um entendimento muito claro para todos nós, enquanto gestores do Sistema Único de Saúde e ordenadores primários, aonde quem traz a regra para todo e qualquer serviço oferecido dentro desse sistema tão complexo somos nós. É óbvio que essa regra ela tem que ser factível, ela tem que acontecer na vida real, senão nós estamos apenas colocando palavras no papel. Nós temos que, o objetivo primário de todos nós, o objetivo principal de todos nós, é que as demandas, as mazelas do cidadão catarinense sejam atendidas. E a política hospitalar, ela se torna um instrumento muito importante, eu diria muito forte, para que isso ocorra. Nós estamos propondo, enquanto Secretaria de Estado, enquanto governo do Estado, presidente Daisson, uma política hospitalar que sai de 300 milhões para mais de 600 milhões de reais. Então, sob esse ponto de vista e sobre esse aspecto, eu acredito que ela ganha muita força em toda essa rede hospitalar dentro do nosso território.
É claro que a proposta da política hospitalar, ela é uma proposta dinâmica, e é bem isso, professor Paraná. Nós temos que discuti-la, ela, dia a dia. Mas nós não podemos fazer com que uma regra universal, que seja regra para todas as unidades hospitalares, fica quase que impossível nós criar essa regra nos seus detalhes. Então, quando nós estamos trazendo e revogando e dizendo que dentro da política hospitalar nós temos recursos suficientes para as OPMS, essa é a regra geral. Foi isso que foi dito para todos os prestadores na reunião ontem à noite. As dificuldades, as exceções às regras, elas têm que ser discutidas e resolvidas. Então, é isso que nós estamos nos propondo. Eu acredito que, realmente, a pactuação hoje da política hospitalar, ela é uma data memorável hoje, porque nós evoluímos. Quando nós fizemos isso lá em 2019, e eu ainda estava como presidente do COSEMS, existia uma angústia em todos nós, gestores municipais e por parte dos prestadores. O que seria essa política? Porque era a primeira vez que estávamos pactuando uma regra para toda a rede hospitalar e com tamanho recurso dentro dela. Mas, certamente, isso nos trouxe a capacidade de fazermos o enfrentamento da pandemia, principalmente no ano de 2021, pagando todo o teto da política, dando condições para as unidades hospitalares fazerem o atendimento. Sem essa política, nós teríamos tido um resultado catastrófico. Então, a política, ela vem com esse propósito de ser dinâmica, de ser aberta, e ela precisa dessas características para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga trazer para dentro das regiões de saúde uma organização dessa rede hospitalar. Que essa rede hospitalar, cada unidade hospitalar, entenda qual o seu papel nessa rede, se é de média complexidade, se é de alta complexidade. Quando nós falamos uma fila de espera de procedimentos cirúrgicos, nós não estamos falando só de média complexidade, e a política traz isso. Os portes 4, 5 e 6, as unidades que estão habilitadas em alta complexidade, elas vão fazer aqueles quantitativos de cirurgia nas especialidades que elas estão habilitadas. Então, eu acredito realmente que nós pactuamos uma política muito interessante, se tornando uma ferramenta muito forte para a gestão do Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga resolver uma boa parte dos nossos problemas, sejam eles cirúrgicos de média ou alta complexidade. É nesse sentido que a Secretaria tem trabalhado e discutido com todos, e eu acredito que ela foi construída a várias mãos, né? Embora, doutor Paraná, nós gostaríamos de ter entregue a política, seja lá em agosto, quando ela não foi pactuada, ou mesmo essa semana, nós gostaríamos de ter entregue a política com um tempo prévio para que o COSEMS apreciasse melhor ela, mas realmente o que nos impossibilitou disso foi realmente o trabalho demandado para finalizar esse processo. Foram as duas federações, a Associação dos Hospitais participando, os técnicos do COSEMS participando e toda uma equipe da Secretaria fazendo análise de cada cenário, olhando para cada hospital no nosso território, entendendo quais são as capacidades instaladas que existem neles e o que eles podem ofertar para o nosso sistema público catarinense de saúde. Então, realmente foi um trabalho bastante árduo, mas nós conseguimos finalizar e entregamos com dois dias antes, né, presidente Dais? Infelizmente, talvez seja um tempo bastante exíguo, né, para fazer toda a análise realmente dessa política que é tão complexa, mas eu acredito que todos nós estamos de parabéns e é um dia memorável, não só pelo glamour desse evento do COSEMS, mas também pelas decisões que estão sendo tomadas aqui nessa mesa da reunião ordinária da CIB. Presidente Dais. Muito obrigado. Passamos agora, então, para o item 2.8 da pauta, situação epidemiológica e estratégia de vacinação para reforço da Covid-19 em Santa Catarina. Passo a palavra ao acesso para considerações. Eu vou passar a palavra ao nosso superintendente de Vigilância em Saúde, Dr. Eduardo Macário, para abordar o item 2.8.
Boa tarde a todos e todas. Agradeço a possibilidade de apresentar rapidamente a situação epidemiológica da Covid-19, estratégias para vacinação. Depois desse 1 ano e 10 meses de pandemia, nós estamos com um cenário bastante otimista, mas é importante aproveitar o momento de uma reunião com a presença de boa parte dos municípios, se não todos os municípios catarinenses, para que a gente possa expor todo aquele trabalho, o resultado de um trabalho que foi feito ao longo de mais ou menos 10 meses, mas também alertar para os próximos meses que virão, certo? Então, no momento nós temos 1.208.448 casos confirmados, com uma taxa de infecção de 168.665. São, em média, 1.000 casos novos por dia que são notificados no estado de Santa Catarina. Passamos por três períodos bastante complicados no mês de julho do ano passado, no mês de fevereiro, março e abril desse ano, que foi trágico, e no mês, no mês de novembro do ano passado e no mês de fevereiro, março e abril. No momento, nós estamos numa tendência de redução de novos casos, ou seja, 19% dos casos, comparado com a semana anterior, essa é a nossa tendência de redução. Todas as regiões apresentaram nessa última semana uma tendência de redução, com destaque para as regiões do meio oeste, as regiões principalmente do extremo oeste, que tiveram uma alta taxa de vacinação provocada principalmente pelo avanço da campanha de vacinação naquelas regiões. Também é importante colocar que nós temos um total de casos ativos na faixa etária de 6.194, e apesar de ter muito menor do que os 40 mil casos ativos que nós tínhamos durante os meses de março, ainda é um número bastante elevado, e as transmissões, elas ainda estão acontecendo em grande monta em todo o estado. Em relação aos óbitos, são os números trágicos de 19.531 catarinenses que morreram vítimas da Covid, uma média de 15 óbitos diários que ainda ocorrem em todo o estado, e uma taxa de 2.726 óbitos por 100 mil habitantes. No momento, essa taxa está estável, nós temos uma estabilização em patamares de 15 óbitos, mas em algumas regiões, como vocês podem ver no slide seguinte, estão zeradas, não tiveram óbitos há pelo menos 2 semanas. E aí eu cito o caso da Serra Catarinense, a nossa serra tão propalada, conseguiu alcançar 2 semanas consecutivas sem nenhuma morte de Covid. Isso é um número para ser comemorado, mas ao mesmo tempo para ser copiado por todas as demais regiões, que nós precisamos avançar, principalmente na questão da vacinação como uma meta, não só de primeira, segunda dose, mas dose de reforço. E é importante colocar que essa redução de número de casos, ela tem acontecido um fenômeno que é motivação de toda uma política de vacinação de reforço. Quanto mais nós temos diminuído o número de casos, proporcionalmente tem aumentado o número de casos em idosos acima de 80 anos, 70 anos e de 60 anos de idade. Você vê que as curvas no lado esquerdo, elas têm diminuído em todas as faixas etárias, mas quando a gente pega as faixas etárias de idosos, elas têm aumentado, e o que releva a importância da dose de reforço para todos os idosos acima de 60 anos. Mesma coisa, as internações em UTI têm reduzido de forma bastante ativa. Tem reduzido em forma bastante ativa, o que faz com que a nossa rede hospitalar possa, inclusive, pactuar políticas hospitalar catarinense, ter o retorno das cirurgias eletivas que foram tão prejudicadas durante esse 1 ano. No entanto, é importante alertar que todas as conquistas que nós tivemos em termos de UTIs, elas devem ser mantidas nesse momento de transição, que a pandemia ela ainda não acabou, e deve ser observado sempre como um sinal de alerta. Tanto que uma das métricas que nós iremos utilizar na matriz, que passa por uma atualização semanal, toda semana a gente faz atualização, estudos para verificar qual é a situação real da pandemia no estado de Santa Catarina,
nós iremos acompanhar atentamente as evoluções de ocupação dos leitos de UTI em relação ao total de UTIs no Estado. Não mais faremos uma observação das UTIs em relação às UTIs Covid, como era no passado, mas em relação ao total. E nós consideramos que, como houve um aumento, quase duplicamos o número de UTIs no Estado, a métrica é acima de 50% de ocupação de UTIs com casos de Covid, do total de UTIs do Estado, a gente considera como uma situação já gravíssima. Essas situações, olhando um total, vai permitir que vocês possam utilizar as UTIs para a política de realização de cirurgias eletivas, até porque uma UTI, a ocupação de UTI para cirurgias eletivas, ela tem um prazo mais curto, diferente da Covid, que tem internações prolongadas em leitos de UTI, mas será um importante indicador para a gente acompanhar tanto a evolução da realização das UTIs, das cirurgias, como também a situação da epidemia, da pandemia em todo o Estado, que será apresentado aí nos próximos dias. Esse mapa mostra a nossa evolução na taxa de mortalidade de incidência por Covid. Você viu que quanto mais escuro, era maior número de casos, e aos poucos a gente tem chegado em setembro com o mapa ficando mais claro, ou seja, com um número menor de casos acontecendo dentro desses períodos. Mesma coisa em relação aos gráficos de taxa de mortalidade, que nós tivemos a situação mais crítica nos meses de março e abril, e que agora, praticamente em todo o estado, a gente vê um recrudescimento, mas ainda persistente de óbitos, nessa média de 15 por dia, mas que ocorrem em menor número em todo o estado. Isso tudo também motivou a mudança no nosso cenário da matriz. Nunca nós tínhamos visto uma região no nível moderado, regiões no nível moderado, nem no nível alto. E o que a gente tem visto, a evolução desde os 31 de julho até o dia 16 de outubro, foi uma melhor situação da pandemia por praticamente todas as regiões. Hoje nós temos 3 regiões somente no nível moderado e as demais no nível alto, nenhuma região no nível grave e gravíssimo. É importante observar isso, porque um dos principais fatores que conseguiu alcançar, para nós conseguimos alcançar esses números, é a vacinação. Próximo. No entanto, o que nós temos visto, nós reduzimos o número de casos e agora eles estão em estabilidade. Essa cor verde clara, na maioria das regiões, elas significam que a pandemia está estável em termos de ocupação, em termos de gravidade, de casos graves. Em verde mais escuro, significa que ainda está em tendência de redução. Portanto, nós não temos nenhuma região com tendência de aumento, mas a maioria das regiões está com tendência de estabilização. E isso tem que ser motivo de atenção, porque a estabilização no número de hospitalizações se deve por conta das hospitalizações de casos graves em idosos, muitos deles não vacinados, em adultos também não vacinados, e também idosos, mesmo com 2 doses vacinados, que ainda não se vacinaram, não fizeram a dose de reforço. E esse é o grande motivo dessa discussão que eu levo para vocês, até a título de deliberação. Passar rapidamente. Nossa tendência é de mantermos essa tendência de redução de casos num patamar de menor velocidade. Mesma coisa de óbitos. E esse é um ponto. Nós estamos passando por um processo de mudança de variantes. Já 70% dos casos ou mais que são identificados de Covid no estado são da variante Delta, a variante mais grave, mais transmissível de toda a história e que tem causado mudanças muito graves em diversos países, Israel, Estados Unidos, em outros locais.
Em Santa Catarina e no Brasil nós estamos com uma alta incidência de variante Delta, mas ainda estamos mantendo uma redução e estabilização de casos. Por quê? Porque nós estamos vacinando, a vacina está sendo bem aceita pela população, ou seja, todo o trabalho que o SUS tem feito, realizado nesses últimos meses, tem surtido o efeito necessário. Aqui é Santa Catarina, no Brasil, você vê que nós somos um dos estados com maior incidência de casos da variante Delta. Esse é o nosso vacinômetro e esse é o motivo de orgulho de todos vocês, de todos os municípios. Nós já temos 54% da população vacinada com as 2 doses. Poderíamos ter mais de 70%. O problema é que nós temos 423 mil pessoas em atraso de segunda dose, que poderiam ser vacinadas agora. A gente poderia vacinar 420 mil pessoas. Temos 420 mil doses para fazer D2, mas precisamos correr atrás para completar esses esquemas de vacinação. Só o próximo slide. Aqui você tem, no vacinômetro, que ao final vou até pedir para ser publicado, ser colocado, para ficar disponível para todos, tem as coberturas por região. Você vê que na maioria das regiões já ultrapassaram primeira dose 60%, 70%, mas ainda temos regiões com um atraso muito grande na vacinação de segunda dose. E aqui, esse gráfico ele é importante. Em verde, primeira dose. Então, nós fizemos primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, 18 a 19 anos, 20 a 29 anos. Em azul está a segunda dose e em vermelho dose de reforço. Então a gente vê que os idosos ele tem mais de 99% de cobertura de segunda dose e a dose de reforço ainda é pouco. Nós temos menos de 30% da cobertura vacinal em idosos de 80 a 70 anos de idade. E ainda precisamos avançar, principalmente na segunda dose dos adultos entre 19 e 39 anos de idade. Fizemos isso aqui, eu só trouxe esse slide para mostrar. Em verde são as vacinas aplicadas do Butantan. Você vê que 80 anos, que está aqui embaixo, a maioria das pessoas foram vacinadas com o Butantan lá no começo da campanha, 70 a 79 anos idem e 60 a 69 anos também. Em azul é Pfizer. Então, olha a quantidade ali, quem olhar o slide de 80 anos, que é aquele último lá embaixo, vai ver que o tamanho daquelas doses em azul, que são da Pfizer, que são das doses de reforço, tem que ser igual ao tamanho da primeira etapa de vacinação. Ou seja, estamos muito atrasados. A da vacinação de reforço não está avançando de forma eficiente em todo o estado. E aqui, gente, é a prova cabal. Quem falar para vocês que a vacina não está influenciando na redução de casos, é só mostrar esse slide. Nós aumentamos a cobertura vacinal em 80 anos para quase 100%, primeira e segunda dose caiu em amarelo casos e caiu em vermelho casos graves, hospitalizados. Mesma coisa de 70 a 79 anos, 50 a 59 anos, vocês veem que 30 a 49 anos demorou mais, mas avançou, e agora 18 a 19 anos e adolescentes, na medida em que aumenta a cobertura vacinal, diminui o número de casos graves de Covid-19. E um ponto que eu acho super importante, e essa é uma discussão preliminar que eu trago todos para vocês, nos últimos 30 dias nós fizemos um levantamento. Quantas pessoas morreram por Covid em todo o estado? Chegamos ao número de 431 óbitos. Desses 431 óbitos, 327 eram idosos, acima de 60 anos, que dá mais ou menos quase 83% do total. Desses idosos, 116 não tinham completado o esquema vacinal, alguns sem nenhuma dose e outros só com a primeira dose, e outros, a maioria, mais ou menos 70%, 60%, tinham completado o esquema vacinal com 2 doses. No entanto, somente 2 pessoas, 2 idosos, tinham feito dose de reforço, e mesmo assim foi muito recente, próximo da internação. O que significa isso, gente? Nós estamos com o risco de termos uma nova onda de internações e mortes de idosos
que foram vacinados no começo da campanha, que suportaram todos os meses de março, abril, onde nós tínhamos a variante Gama, a variante P1 avançando e mudando, inclusive, o perfil de óbitos, que passou para ser os adultos mais de 59 anos, 58, 49 anos, e agora, por conta do que foi provado do fenômeno da imunossenescência, ou seja, eles acabam perdendo a imunidade com 6 meses, portanto, é necessário a vacinação de reforço para essas pessoas. E nós temos as vacinas disponíveis e precisamos reforçar as nossas ações. Ao mesmo tempo que as pessoas abaixo de 60 anos que foram a óbito, a maioria delas não tinham, 83% não tinham a segunda dose completada. Isso é importante, gente, ou seja, os idosos estão agravando porque não estão tomando a dose de reforço, e os jovens, os mais jovens, adultos jovens, estão agravando e morrendo porque não completam o esquema vacinal no tempo adequado. Nós temos 778.614 doses, secretário e presidente Dyson. É o total de doses a serem encaminhadas para os municípios para uso como D2, todas do laboratório Pfizer. Todos sabem que a partir do momento que você descongela a dose e ela fica entre 2 a 8 graus, vocês têm 31 dias para usá-la, senão perde. Então, nós hoje, nós precisamos, para vacinar toda a população adulta e mais os adolescentes que já foram vacinados com a primeira dose, nós temos que enviar para vocês 778.614 doses. 442.260 é o número de D2 que nós temos no nosso estoque e podem ser enviadas hoje para todos os municípios, considerando a pauta, né, que foi liberada pelo Ministério da Saúde, que a gente deve estar recebendo hoje à tarde. 231.660 é o número de doses de reforço que o Ministério da Saúde sinalizou que vai enviar nos próximos dias, ou seja, além das doses que nós encaminhamos, 231.000 estão disponíveis para dose de reforço, e 213.542 doses é o que falta para serem enviados para os municípios, que ainda nós não temos essas doses, para vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Então, eu marquei ali em vermelho as 4 notas técnicas que nós temos vacinas disponíveis para realização da segunda dose agora, que com a antecipação da Pfizer de 12 para 8 semanas, a gente poderia vacinar 442, ou seja, até ontem, até o dia 20 de outubro, nós poderíamos já ter enviado isso para vocês. Só não enviamos porque existem doses disponíveis nos municípios, as pessoas não estão voltando para a segunda dose e existem vários riscos de os municípios estarem perdendo as doses da Pfizer após 31 dias. Por isso que eu estou chamando a atenção e a gente precisa colocar aqui como um processo de deliberação ações específicas para fortalecimento da dose de reforço e também da aplicação de segunda dose, e repensar as estratégias que foram muito eficientes no passado, como drive-thrus, como centralização de locais, para fazer com que a vacina chegue mais próximo das pessoas, para fazer com que elas retornem, principalmente os adultos jovens que tomaram a primeira dose, que já estão voltando para as atividades e que precisam ser imunizados. Então, precisamos, esse slide já foi apresentado pelo COSEMS, eu não vou me prolongar, mas existem estratégias de vacinação em todas as unidades com suas vantagens e desvantagens, drive-thrus e pontos fixos, vantagens e desvantagens, busca ativa, vacinação de casa em casa, vantagens e desvantagens, e também a vacinação extramuro, com suas vantagens e desvantagens. O passaporte da vacina, tão polêmico por conta de uma minoria que não entende o poder da vacina e o que ela tem feito para modificar a pandemia no Estado, tem que ser uma discussão séria, uma discussão centrada principalmente em ciência, em efetividade, porque precisamos ver formas de intensificar e de promover a ampla vacinação de toda a população. Então, me desculpe, secretário Dyson, por ter me prolongado um pouco, mas eu achava importante juntar os diferentes colegas de todos os municípios para, primeiro, parabenizar pelo trabalho.
de todo esse ano. Nós fomos muito resilientes e agora nós precisamos ser proativos, buscar estratégias para concluir essa etapa. Estamos com um nível de transmissão do mesmo patamar de um ano atrás, outubro do ano de 2020, nós estávamos com o mesmo padrão de transmissão. Nós não tínhamos vacina, agora nós temos. Então, do jeito que toda a movimentação tem acontecido, de abertura, férias, retorno, desregulamentação, retorno econômico, nós temos risco, sim, de termos ondas sucessivas de infecção e de ocupação hospitalar e de mortes por Covid dentro do público ainda não completamente imunizado, principalmente, que aí é o motivo de grande preocupação durante os meses de fevereiro de 2022. Então, nós estamos muito perto de vencer essa batalha. Fica o meu apelo e também fica uma orientação em termos de deliberação para que, primeiro, nós possamos priorizar a estratégia de vacinação de reforço dos idosos com 60 anos de idade, antecipando, colocando por livre demanda para esses, inclusive as pessoas os idosos que estão com 5 meses de atraso, porque se nós temos somente 30% da população de idosos de 70 anos vacinado ainda com a dose de reforço, nós temos doses suficientes e podemos promover essa ação. Mesmo que isso vá contra o que o próprio Ministério da Saúde está colocando, a gente não pode deixar de perder a oportunidade de vacinar o idoso que chega com 5 meses e 1 semana no posto de vacinação. Aproveita e faz a vacinação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que vocês têm, eu deixei uma planilha Excel e vai ficar disponível para o COSEMES e para todos os municípios, com todas as pautas de dose D2 que vocês têm para receber, e isso vai ser atualizado toda vez que o Ministério da Saúde nos enviar. Toda sexta-feira, os municípios devem entrar em contato com a Regional de Saúde e dizer se querem a vacina daquela nota para receber na próxima semana. Por exemplo, Florianópolis quiser receber, ele entra em contato e ok, e queremos receber, e nós prepararemos e enviaremos. Se Tubarão chegar e dizer, não, nós temos vacina suficiente, não preciso receber agora, nós não enviamos as próximas, porque a gente envia para todo mundo, para os 295 municípios, e aí tem município que precisa e tem município que está com vacina sobrando, e aí corre o risco de perder. Esse seria o segundo ponto. E o ponto principal é que nós precisamos repensar e efetivar estratégias de vacinação de reforço, que é fundamental, ampliar o nosso foco. E para isso eu conto muito com a experiência de vocês, a expertise do pessoal da ponta, para que a gente acelere esse processo e que a gente acaba não retrocedendo. Comemorarmos agora e vermos daqui no início de 2022 o retorno de situações que a gente espera que fique somente nos livros de história. Obrigado, secretário. Muito obrigado, Eduardo. Agradecer muito o esforço que a sua superintendência tem feito nesse período de pandemia. Nós sabemos da dificuldade toda que está sendo ainda, né, mas que foi principalmente nesses 1 ano e 10 meses em que a gente tem discutido, e principalmente nesse ano com relação à vacinação. Nós temos cobrado como COSEMES de todos os municípios que sejam feitas as ações em alguns locais dão certo, em outros a mesma ação não dá certo, temos o problema da população, e a princípio o que foi apresentado pelo Macário aqui, num primeiro momento, seria apenas uma discussão e encaminhamento que a gente pudesse fazer, né? A proposta do Eduardo de redução para 5 meses da aplicação da dose de reforço aos idosos, na minha opinião, e aí falando numa questão muito técnica, eu acho que é bem importante, é bem interessante. No entanto, como não foi trazido de uma forma antecipada e uma discussão na Câmara Técnica, nós não podemos colocar isso em deliberação nesse momento, até com a concordância aqui do secretário adjunto, mas a gente pode agilizar esse processo como nós já fizemos em outros momentos. Fazer uma breve conversa nos próximos dias e para o início da semana que vem já fazer uma deliberação, e se preciso uma reunião extraordinária da CIB com a concordância dos nossos colegas aqui, para a gente fazer dessa forma. Eu acho prudente, acho interessante a gente fazer dessa forma, e também concordo que a redução para 5 semanas
5 meses, perdão, ela também é benéfica para esta população. Né? As demais colocações das estratégias, nós temos feito o nosso papel, e como o Mauro hoje pela manhã comentou, que a estratégia nos estados deveria ser dessa forma, dos municípios se colocarem à disposição de receber ou não, vamos colocar que aqui em Santa Catarina a gente já começou a fazer em alguns momentos dessa forma. Claro que tem municípios, e aí eu cito meu município, tem algumas doses da Pfizer que a gente não vai conseguir aplicar até o final do mês, e aí faça o remanejamento disso. E aí eu acho que é importante, Macário, a gente fazer o papel conjunto entre as regionais de saúde, e os municípios, para um primeiro remanejamento dentro das micro-regiões, depois numa macro-região e assim por diante, para que a gente não perca a vacina. E aí eu peço a responsabilidade de todos nós. Ontem vocês viram, eu coloquei no grupo dos secretários para a gente tomar bastante cuidado com isso. Já tem alguns municípios que precisam de doses e a gente vai remanejar, Mas é prudente que se segure essas doses para só mandar quando realmente forem usadas no período de 30 dias. Então essa é a questão. Coloco a palavra para os membros do COSEMS para fazerem as suas considerações. Presidente, eu fiquei bastante otimista com a colocação do Macário, porque semana passada nós paramos de vacinar em Florianópolis porque não tínhamos dose. Não tinha nem D1 nem D2. Então, nós não tínhamos vacina Pfizer. Paramos a vacinação. Então, eu acho que se tem vacina se perdendo em algum lugar, nós precisamos redistribuir isso com urgência. Nós precisamos vacinar os idosos que estão morrendo, mas precisamos vacinar os adolescentes que estão transmitindo. Quem mais transmite são os jovens, em festas, baladas, etc, etc. Se protegem menos, ficam menos doentes, têm menos sintomas. Se já temos 72% da população com a variante que mais transmite, nós precisamos correr com a mesma velocidade, vacinando os adolescentes e vacinando os idosos. Uns para não morrerem, os outros para não transmitirem. Senão nós não vamos conseguir segurar a pandemia. Outra coisa também que nós temos que ter para a proteção da população catarinense, nós precisamos ver todas as cidades com forte apego turístico que vacinem as pessoas todas até o começo do mês de dezembro. Porque senão nós vamos receber um monte de gente de fora. Se nós não tivermos a nossa proteção, a nossa população protegida, nós podemos ter um grave surto. E dizer agora que as pessoas não vão vir, isso não vai acontecer, eles vão vir. Então toda a orla, toda a área turística da cidade, do estado, precisa ter uma agilidade na distribuição de vacinas. Porque a segurança do estado se dá quando toda a população estiver vacinada. Então nós precisamos redefinir a estratégia de distribuição de vacinas. Para aqueles que podem aplicar, ir aplicando logo, e a gente não perder vacinas. Então, a ideia que o Macário está colocando aqui, que quem precisar pode ir na regional e pedir, é bastante importante. Aquele município que está com D2 atrasado e que está para vencer, ele pode usar essa D2 para continuar com os adolescentes? Nós precisamos discutir isso. Porque é melhor vacinar os adolescentes do que perder a vacina também. E se todo mundo já vacinou os adolescentes, passar a dizer que não precisa mais de vacina, que vai mandar para os outros, também é importante. Nós precisamos sair, assim como nós precisamos sair da casinha para aplicar, a SES precisa sair da casinha para redistribuir. Eu acho que, você que o Macário falou, está aberto a isso. Acho também que nesse momento, com a morte dos idosos, esse número mágico de 6 meses, ele se deu muito mais por uma estratégia de quantidade de vacinas do que embasamento técnico tão sólido assim. 5 meses se mostra acessível também. E se a gente puder ter doses para vacinar com 5 meses, nós podemos vacinar com 5 meses e trazer a proposta. Ou seja, por exemplo, em Florianópolis, é muito importante manter drive-thru e manter final de semana, embora custe caro para o município por causa da hora extra. Porque nós estamos vacinando uma população economicamente ativa, que trabalha e que tem muito mais tempo para ir se vacinar no final de semana do que perder um dia de trabalho durante a semana para ir se vacinar. Então, se isso é uma característica de Florianópolis, nós temos visto isso nos dias de vacinação, pode ser que em outra cidade não seja. Então, cada cidade, como foi dito aqui, deve ter sua estratégia de como potencializar os recursos que tem, porque custa caro vacinar.
Os municípios estão sobrecarregados com o custo da vacinação. Não é só chegar a vacina, custa caro, manter as equipes, mobilizar as pessoas, é hora extra. Então nós precisamos potencializar isso da melhor maneira possível. E uma das maneiras é a gente não montar o circo e não ter dose para aplicar. Então eu queria falar com sinceridade, Florianópolis precisa de mais doses. E se pode pedir para avançar de 2, nós não conseguimos avançar de 2, por exemplo, para a Pfizer, para aquilo que está sendo programado para 8 semanas, porque nós não temos doses. E a população está pedindo, está nos procurando e quer ser vacinada. Prometeram 8 semanas, como é que é 10? Então eu gostaria que gostei da fala do Macário, que isso seja para valer e que os municípios possam ter esse compromisso que o Dyson falou. Quem tem vacina vencendo, devolva, redistribua rapidamente, quem tem capacidade para um mês, e a gente vai compensando isso no dia a dia. Era isso, presidente. Muito obrigado. Passo a palavra para o Jean. Passa o microfone para ele, por favor. Boa tarde. Na verdade, a minha fala só é de agradecimento e parabenizar todo o trabalho que a Secretaria tem feito através da Superintendência de Vigilância e Saúde, tanto no suporte à vacinação, como no suporte realmente ao monitoramento todo da pandemia. Então, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento e parabenizar especialmente na figura do Dr. Eduardo e da sua equipe. Tá? Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. A gente até conversou rapidamente aqui com o secretário. Eu vou propor, não sei, eu não tenho a opinião, obviamente, de todos, mas eu acho que a dose de reforço dos idosos, nós já poderíamos dar um encaminhamento para 5 meses. Se todos estiverem de acordo pelo COSEMS, nós devolvemos a proposta dessa forma. Todos de acordo? É óbvio que dentro da questão das doses, é o que nós já sempre fizemos, né? Obviamente, se tiverem doses disponíveis para a gente fazer. Então, assim, nós devolvemos com a proposta que veio, volta também da mesma forma. Então, como consensuado. Presidente Dyson, depois da explanação do Dr. Macário, a proposta da SES era que talvez a gente evoluísse o item 2.8, ao qual ele trouxe todo o cenário epidemiológico, e nós perfeitamente entendemos as informações. Então, nós estamos propondo realmente a diminuição do prazo para 5 meses, para os idosos. Profissionais de saúde, segundo o Dr. Macário, nós temos uma cobertura a contento e interessante, então entendemos que não há essa necessidade, apenas para os idosos. Que também nessa deliberação constasse a organização da solicitação dos municípios que precisam do envio de doses até a sexta-feira, para que na semana seguinte isso se efetive, assim como estratégias e ações para as vacinações das doses de reforço. Também constar no corpo da deliberação que os municípios, através das suas salas de vacinas e ações, têm um prazo de 48 horas para informar a aplicação das doses do quantitativo no SPNI. Nós precisamos, senhoras e senhores, termos dados e informações o mais fidedigno possíveis. Somente assim a gente consegue fazer a gestão desse processo complexo que é de trazer segurança através da campanha de imunização da Covid-19. Então, seriam esses 4 pontos, presidente, que nós estamos propondo enquanto Secretaria de Estado da Saúde. Eu devolvo ao COSEMS para as considerações. Obrigado, secretário. Nós já solicitamos ontem a todos os apoiadores que fizessem um levantamento dos municípios que estão com doses, precisando de doses, e os que estão com sobra de doses, e assim que nós tivermos esse documento, nós vamos encaminhar. Pedimos, claro, o apoio das regionais, nesse sentido, da gente fazer todo o remanejamento. Com relação aos 5 meses para os idosos, então, foi consensuado, essa reorganização das doses também vai acontecer. Os outros... Com relação às estratégias, eu acredito que a maioria dos municípios tem feito várias estratégias de busca de
ir atrás dos pacientes, e a gente tem alertado isso o tempo inteiro. O COSEMS tem feito isso com todos os municípios, mas eu peço um esforço um pouco mais intenso de todos nesse momento. Vamos fazer um pouco mais, para que a gente evite esses óbitos, como o Dr. Macário colocou. Esse aumento no número de óbitos e internações de idosos vai dar uma grande ação importante para nós, a partir do momento que nós reduzimos para 5 meses, mas nós também temos que buscar esses idosos, que muitos não estão vindo vacinar. Então isso é bem importante. Mais um ponto? E o prazo de 48 horas para colocar no CPNI, que acho que é importante que todos continuem fazendo esse esforço também para começar a colocar essas doses. É o que a gente está tentando fazer. Muitas vezes, e aí eu tenho, dependendo do município um pouquinho maior, é um pouco mais complicado, a gente sabe disso, né? Tem um município de 105 mil habitantes, mas a gente está fazendo esse esforço e eu agradeço muito o apoio de vocês. Então, passo a palavra. Presidente Dais, como encaminhamento, eu sugiro que o doutor Macário, como nós não temos o texto dessa deliberação, o doutor Macário possa evoluir nesse texto e passar ao COSEMS. Se for o entendimento nesses termos, nós podemos encaminhar essa deliberação nesses termos. Obrigado. Então fica pré-aprovada essa deliberação, o Macário vai nos encaminhar, eu encaminho para os membros da CIB aqui, para que a gente faça essa aprovação final. Muito obrigado. Nós passamos agora ao item 2.9 da pauta, PPI, passo a palavra para a SES. Eu vou passar a Grace vai trazer para nós a pactuação programada integrada. Quais foram os encaminhamentos? Boa tarde a todos. A gente está trazendo aqui para aprovação da PPI Competência Novembro. Vou aqui destacar algumas alterações importantes. Então, Tangará levou a gestão agora a partir de novembro de alguns serviços, município de Tangará. Tiveram alguns remanejamentos do município de Cocal do Sul. Já nessa deliberação, a gente já fez a previsão do remanejamento para atualização do termo de compromisso da Neuro, com aquela revogação da deliberação, assim como o termo de compromisso da cardiologia. Então, nessa deliberação já está incluído esses valores, onde a gente já vai fazer a atualização dos termos de compromisso desses dois serviços. Também tiveram alguns ajustes do município de São José do Cedro, Cocal do Sul. Aqui também a gente fez a inclusão também do encontro de contas da ONCO, também está incluída nessa deliberação. E mais de uma centena de alterações de fluxos de alteração de PPI, também foram aprovados aqui. Também vamos destacar, aproveitando aqui o momento da PPI, que nós finalizamos o termo de compromisso do Hospital Valdomiro Colautti, onde vai gerar alterações de PPI. Nós já oficializamos o COSEMS. Por quê? Porque nós temos mais oferta do que municípios pactuados na região de Ibirama. Então, já nós oficializamos o COSEMS para que ele passe para a CIR daquele município, né? A CIR Alto Vale, se eu não me engano. Então, que já façam a reunião da CIR e aqueles municípios que queiram pactuar para fazer o serviço ali no Hospital Valdomiro Colautti de Ibirama, que já faça as alterações de PPI. A partir de novembro, essa agenda que ele está disponibilizando com essa finalização do termo do plano operativo já está disponível, a partir de novembro. Então, foi um trabalho de diversas mãos aqui na SES, que a gente conseguiu finalizar o primeiro plano operativo de um hospital próprio, nosso. Então, passamos e daí estamos esperando, então, que essa CIR se organize e faça as devidas alterações da PPI dos municípios que queiram começar a fazer ou ampliar o serviço ali no nosso Hospital Valdomiro Colautti de Ibirama. Obrigada a todos. Presidente Dais, eu lhe devolvo a palavra do item 2.9 com consenso por parte da SES. Passo a palavra para membros do COSEMS para considerações. É o consenso também por parte do COSEMS. Vamos ao 2.10. O item 2.10 dispõe sobre o reajuste dos valores dos termos de cessão de créditos firmados entre os municípios catarinenses e retifica a deliberação da CIB 295 de dezembro de 2015 e dá outras providências. Por parte do COSEMS, que é
a parte interessada está consensuado. Da parte da SES também, presidente Dais, eu acho que é uma ação proforme, né, para ter efeito a pactuação que os municípios fizeram na Assembleia no final da manhã. Muito obrigado. Passamos então para o item número 3, homologações. Eu passo para as homologações aqui que foram feitas ad referendo, apenas para aprovação. É consenso por parte do COSEMS. Por parte da SES, da mesma forma. O item 4, discussões e encaminhamentos, não teve assunto nesse momento. Item 5, documentos recebidos. Resolução 70/2021 de Mafra, habilitação vascular no Hospital São Vicente de Paula. Solicitação de informação pela CIR do Planalto Norte. Só passar a informação que aqui foi encaminhado ao Ministério da Saúde em 17 de setembro e está sem análise até o momento. E a gente está cobrando, a SES está cobrando esta situação. Só para constar, para essa região, não só essa pendência de habilitação, mas também todas as demais. Há umas 3 semanas atrás, nós estivemos em Brasília, discutindo isso com a Secretaria de Atenção Especializada, e tivemos a informação que talvez nas próximas semanas, ou ainda dentro do mês de novembro, essas habilitações todas sejam homologadas através de portarias. Então, nós estamos nesse aguardo, mas a Secretaria de Estado continua fazendo o seu papel e cobrando a efetivação de todas as habilitações que estão pendentes ainda. Muito obrigado. Depois, então, acredito que a SES possa passar essa informação também direto ao CIR do Planalto Norte com essa informação. O item 6, o último item da nossa pauta, a par da saúde mental, atualização da DAPS. Aqui nós vamos só para informes, né? São só informes, sem discussão. Eu peço que seja um informe breve para que a gente possa dar continuidade à nossa atividade. Por isso eu passo a palavra a SES. Eu vou passar a superintendente de planejamento, a Carmen, para falar para nós sobre o PAR. O informe com relação ao PAR da saúde mental é que a equipe técnica revisou o documento que já estava aprovado, inserindo atualizações até com a versão nova da política, a possibilidade de novos leitos, e foi feita uma vídeo ontem de orientação para as regionais de saúde e apoiadores do COSEMS, para que mobilizem as regiões de saúde e, se possível, até o dia 16 de dezembro, retornem com a informação de que se está de acordo, aquele plano que está proposto como atualizado, ou se tem alguma alteração. Então, é só essa informação, retornando para a Secretaria, havendo de acordo, a intenção é aprovar a atualização, para que a gente possa ainda esse ano ter o nosso PAR da saúde mental atualizado e possibilitar a inclusão de novos leitos e novos serviços. Muito obrigado, Carmen. Nesse momento, nós encerramos os itens de pauta. Eu passo a palavra ao secretário adjunto para suas considerações finais pela SES. Presidente Dais, inicialmente agradecer pela condução dos trabalhos dessa reunião ordinária da CIB, assim, e em tempo cumprimento também os demais membros CIB e COSEMS, como também estendo os cumprimentos a todos os membros CIB e SES, nas pessoas dos seus superintendentes e seus representantes. Agradecer a todos os senhores e senhoras pelo trabalho que têm feito no enfrentamento, e como o secretário André já desafiou a todos nós para que nós tenhamos um outro enfrentamento, e acredito que temos ferramentas e capacidade para isso, que é aplacar as filas de espera dos procedimentos cirúrgicos eletivos, sejam eles de média ou de alta complexidade, e implantar de fato essa política hospitalar, trazendo segurança e diminuindo o sofrimento das pessoas. Eu acredito que a tarde de hoje, como falei anteriormente, vai ficar escrita na história da saúde pública catarinense, com essa releitura da política, a qual o secretário André chama da nova política hospitalar. Acredito que nós temos ganhos importantes para dentro dessa estratégia, e além da força que ela tem, que é trazer um financiamento bastante expressivo. Então, dessa forma, eu espero que todos nós tenhamos sucesso nos nossos propósitos, que a gente consiga cumprir verdadeiramente com essa missão que estamos nos propondo enquanto gestores públicos.
e que todos vocês tenham um retorno seguro para seus lares e que possamos continuar construindo junto a história da saúde pública no estado de Santa Catarina. Uma boa tarde a todos. Obrigado, secretário Alexandre e demais membros técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. Quero agradecer a todos os membros do COSEMS que fazem parte dessa mesa da CIB, a todos os nossos técnicos do COSEMS pelo apoio de sempre, e declaro nesse momento encerrada a 259ª reunião ordinária da CIB. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos para preparo do palco aqui, e assim que nós retornarmos, vamos voltar para a capacitação do Previne Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa palestra.